O objetivo dessa conversa virtual com todos vocês, meus alunos e alunas de filosofia geral e jurídica, diz respeito primeiramente à intenção que tenho nutrido de verificar um meio somente possível em face da tecnologia de hoje, de repor conteúdos relativos ao período em que, por motivos de todos sabidos, que foi a greve deflagrada na UFPEL, bem como na Universidade Pública Brasileira em geral, e em face do que nós não tivemos o transcurso normal das nossas aulas. Para ressituá-los em relação à nossa matéria, é de dizer-se que estamos nos servindo de um autor contemporâneo, Wayne Morrison, que é um livro que foi indicado a vocês e que se encontra disponível para cópias fotostáticas no Xerox da Faculdade de Direito. Livro esse que foi escrito na década de 90 do século passado e traduzida para o português mais ou menos 10 anos depois. Nessa obra, o autor, lá pela página 19 ou 20, mais precisamente página 19, faz a abertura propriamente dita das suas intenções com o livro em sua inteireza, ou seja, procura, a partir de um subtítulo denominado O Direito e a Questão Existencial, esclarecer o que chamaríamos, que eu particularmente chamaria de os porquês fundamentais do direito. Com isto, quero dizer que Morrison chama a atenção basicamente para dois fatos. Primeiro, a vida humana é finita. E segundo, sendo a vida humana finita, qual o papel do direito? É claro que a vida pode ser vista como algo sem sentido, e o foi muito inteligentemente pelos filósofos existencialistas do pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, como Sartre, como Camus, por exemplo, na França, ou mesmo até antes deles, por filósofos como Martin Heidegger e Karl Jaspers, filósofos alemães, com perspectivas diversas. Mas, fora ou para além dessa análise existencialista, que é muito específica sobre o sentido da vida, cabe dizer que a vida não é vista assim por todos e que também, mesmo por aqueles que assim a veem, há por detrás destes uma natural vontade de não experimentar o desespero, seja pela falta de garantias, seja pela falta de nexo das coisas que, compondo a própria vida, são a própria vida. Isto de compor a vida e ser a vida faz com que aquele sujeito finito que passe por esta experiência tenha naturalmente profundas e angustiantes dúvidas intelectuais quando dos momentos de suas autorreflexões.
Mas este autor, Wayne Morrison, muito apropriadamente, localiza num daqueles que seja um dos fundadores da sociologia norte-americana, Roscoe Pound, localiza nele o autor que talvez tenha feito algumas perguntas centrais sobre esse assunto e que infatigavelmente procurou as respostas. O livro a que o autor Morrison se refere, do Roscoe Pound, é este, Introdução à Filosofia do Direito, que foi escrito em meados da década de 50 do século XX, mais precisamente, se não estou enganado, em 1954. Este autor, Pound, fez levantamentos no primeiro período de sua obra exaustivos sobre as várias hipóteses de desejos dos indivíduos para após, sem valorá-los, afirmar que o direito surge como aquela estrutura indispensável a uma sociedade liberal moderna. A classificação desses desejos referia-se às esferas individuais, públicas e sociais. E nesta obra que lhes mencionei, ele veio a caracterizar o ponto mais relevante do seu pensamento maduro, ou seja, através da concepção de que o direito viria a ser aquela instituição social que permitiria que as necessidades humanas fossem satisfeitas o mais distanciadamente possível da barbárie que se pressupõe num mundo sem direito civilizado. E entenda-se por direito civilizado basicamente aquele que se edificou após o advento da Revolução Francesa, com as garantias codificadas, com o direito escrito e com as intenções republicanas que se instalaram na França e que foram conduzidas inicialmente por Napoleão Bonaparte, que tinha interesses republicanos duvidosos, mas que depois a história demonstrou que se tornou de fato muito difícil, quiçá impossível, um retorno a um poder absoluto como fora o das monarquias derrocadas na Europa a partir da Revolução Francesa, talvez o fato mais relevante desse tempo, e 100 anos antes, quando houve a queda do absolutismo na Inglaterra. Mas é por isso que Morrison vai chamar essa análise de questão existencial do direito, isto é, vai perguntar-se e perguntar ao leitor qual a razão de ser, de existir do direito. Uma vez que a questão existencial da vida pode ser altissimamente problemática. Imaginemos que nada faça sentido. Imaginemos que a vida não tem anexo. Imaginemo-nos flutuando num mundo sem Deus. Imaginemo-nos com a identidade lançada a índices críticos. Imaginemos a perda de todos os valores ou a colocação em suspeição dos valores em relação aos quais nós obtivemos essas garantias, nos quais acreditamos. Imaginemos que todos nós fiquemos em suspensão, em vários âmbitos, no âmbito estético, no âmbito ético, no âmbito político, no âmbito jurídico. Imaginemos que tudo isso se dê pela percepção de que nascemos e morremos e que nada, nem antes, nem depois e nem neste interregno, se justifica ou se esclarece.
a angústia e a ansiedade, quiçá o desespero que daí brotam, trazem uma problematicidade gigantesca para fins de estabelecer um verdadeiro apreço por tudo aquilo que se possa fazer antes de morrermos, e o que é pior de tudo, ante a inafastabilidade dessa certeza a de que morreremos. Sem crenças para o futuro depois da morte, sem explicações para a vida antes dela, qual o entretenimento que pode nos seduzir e por que podemos lutar neste átimo perante a eternidade que é a vida de um indivíduo? Esta ideia do Pound de que o direito se presta para garantir as coisas para a subsistência humana, para proporcionar a vida do homem, direciona-se a uma perspectiva analítica liberal. Não apenas porque ele era um professor estadunidense, o que não significa necessariamente algum vínculo com a defesa das sociedades abertas, mas porque declaradamente Pound era um autor voltado à ideologia do liberalismo. E defendeu boa parte das teses dessa concepção teórica, especialmente mediante alguns condicionamentos decorrentes da filosofia utilitarista, que está na base do liberalismo, como pretendemos mais tarde demonstrar. Mas este é um assunto que, por ora, não nos cabe aqui ainda analisarmos. Como um contraponto quase forçado ao sociólogo Roscoe Pound, Morrison lança a figura de um poeta alemão, Hölderlin, para quem o fato de viver a vida, apenas viver a vida, passar vivendo, seja lá o que isso signifique, neste período entre a morte e o nascimento, entre o nascimento e a morte, isto não é suficiente para Hölderlin, pois a vida precisa de um significado forte, expressivo. Com a ideia de espécie, uma ideia especista da nossa espécie, não? De que somos animais superiores aos demais, Hölderlin retoma a questão da morte como fim geral de todos nós. Motivo pelo qual, enquanto vivos, devemos procurar sentido e qualidade para o viver, o que deveria nos fazer, à espera permanente da morte, tentar viver como imaginamos poderiam viver os deuses. Que outra esperança, que outra vontade, que outro desejo, senão o hiperbólico sonho de viver como os deuses, diante da hipótese de que tudo possa acabar para sempre. Retomando noções gregas antigas, como talvez a do epicurismo, vou me aventurar um pouco aqui, chegamos à conclusão de que toda a sociedade humana é constituída por um conjunto de pessoas em face da morte. Isto o Morrison menciona. Conjunto de pessoas que convivem, que coexistem, mas unidas em face da morte. O que nos leva, naturalmente, a pensar sobre o que fazer no interregno que há, crucial interregno, entre o nosso nascer e morrer. E a reflexão que entre ambos momentos vai se fazendo na mente dos homens de múltiplas formas.
Nessa perspectiva de raciocínio, o autor chega a afirmar, palavras dele, que a morte é evidência fundamental da inadequação ontológica da humanidade, o limite irremovível da existência humana. Inadequação ontológica da humanidade. Por que inadequação ontológica da humanidade? Certamente porque, dada a circunstância de que pensamos e sentimos, de que temos, como título do livro de Jane Austen, razão e sensibilidade, porque temos razão e sensibilidade, a noção de que morremos nos empresta um ser em si inadequado à substância de que somos feitos. Um ser formado de uma substância que é capaz de refletir antecipadamente ao fim sobre este mesmo fim é um ser que tem uma inadequação ontológica, porque sofrerá, a não ser que naturalizemos o sofrimento e entendamos que este desespero se incorpora à ontologia do homem e que nada de mais há em nos desesperarmos. Vários mitos de ontem e de hoje denotam essa temática, para evidenciar que somos homens e mulheres unidos pelas relações próprias da nossa espécie, mas atônitos e solitários diante da indefectibilidade do fim, ou do que chamamos costumeiramente e independentemente das perspectivas transcendentes das múltiplas religiosidades, o que chamamos desta forma de fim. Nosso autor vai aproximar-se de um outro autor, este do século XVIII, Thomas Hobbes, famosíssimo no mundo das ideias, a um outro pensador do século XX, também muito famoso, mas no terreno mais específico das ideias jurídicas, que é o filósofo Herbert Hart, filósofo inglês. Para, na esteira do pensamento liberal, localizar no direito e na legalidade o objetivo fundamental da sobrevivência. Ainda que não nos encontremos, mas rasteiramente falando, ainda que não encontremos, repito, falando mais pela rama, um motivo para continuarmos vivos diante da falta de sentido que possa ter a vida. Se a vida não tem sentido, a morte igualmente não tem. Porque a inteireza da vida, tanto seu início como seu término, não possui justificativa existencial plausível. Essa é uma forma de pensar e de pensarmos-nos. Uma dura forma de pensar e uma dura forma de pensarmos. Mas nem por isso desprezível. Hart afirmou na célebre obra The Concept of Law, o conceito de direito, esta edição, publicada em 1961 e que tem em nosso idioma através da Fundação Calouste Gulbenkian, de Portugal, Lisboa. Hart afirmou nesta obra que mesmo que a sociedade não saiba o que é, ela é, uma coisa ela sabe que não é. Ou seja, a sociedade sabe que não é um clube de suicidas. Essa é uma expressão que ficou famosa em Hart. A sociedade não sabe o que é, mas uma coisa ela sabe que não é.
Ela não é um clube de suicidas. Há uma pulsão para o devir, portanto. Há uma imantação para o devir, portanto. Desta forma, nós vamos encerrar essa primeira parte de deste vídeo, para logo após discorrermos sobre outra questão no outro vídeo.